questões podem ser mais trabalhosas, como, por exemplo, essa do Unirio, da Unirio. É a universidade aqui do Rio de Janeiro, universidade pública, na Praia Vermelha, espetacular. A questão diz, vamos lá, a questão da Unirio completa diz o seguinte: a fermentação alcoólica que está aqui na questão, é um processo de síntese do etanol, é um processo de produção de etanol, tudo bem. A partir de hidratos de carbono. Hidratos de carbono são os famosos carboidratos, são os açúcares. É um capítulo que ainda veremos no nosso canal. Hidrato de carbono, açúcar, glicose, perfeito. Então o etanol é produzido dessa forma. Com emprego de micro-organismos, tá? De acordo com o Enem. Com emprego de micro-organismos como catalisadores e formação de gás carbônico como subproduto. Perfeito, texto perfeito. Com base no exposto, considerando que o rendimento alcançado na fermentação, que a produção, o rendimento, o resultado alcançado na fermentação de 180 gramas de glicose tenha sido 20% em peso de álcool. Qual é a quantidade de álcool? 20% do peso do carboidrato. Muito bem. Letra A. Escreva a reação balanceada da fermentação da glicose. Não vou escrever porque já está escrita aqui. A fermentação da glicose é que uma molécula de glicose ou frutose produza 2 de etanol, 2 de gás carbônico. E a energia que pode ou não ser escrita. Muito bem. A letra B. Letra B completa, informe quantos mililitros de etanol foram formados. Então, deixa eu ler o texto. Informe quantos mililitros de etanol foram formados, sendo dada a densidade. Porque quando passa de massa para volume, a relação de massa para volume, quem relaciona massa e volume? É a densidade. Pois é 0,8. E a letra C. Calcule o volume do gás carbônico liberado na CNTP. Muito bem, vamos à luta. A questão que eu diria estequiometria, porque vai ter cálculos, aonde vamos usar sempre o fator unitário. Pode ter certeza que é muito mais rápido e menos cansativo. Letra B. Informe quantos mililitros de etanol foram formados. Bem, então, qual é o nosso sistema? Valor dado. Qual é o valor que eu tenho como dado e qual é o valor que eu desejo? Lembra? O nosso raciocínio é este. Eu quero saber o que eu tenho e o que eu quero ter. Então vamos lá, o que eu tenho? Eu tenho simplesmente 180 gramas de glicose. Querido, este é o valor dado porque não é relacionado com ninguém. Foi usado 180 gramas de glicose. É um dado. Agora, o que nós pretendemos? Qual é a pergunta da letra B? Quantos mililitros de etanol? Quantos? Não sei. X. Quantos o quê? Mililitro. De quem? De etanol. Você sabe, pelas tantas aulas que eu dei de fator unitário, você tem que ser extremamente honesto. Você não pode dizer X. X o quê? X mililitro. Escreva a unidade de mililitro. O litro é sempre maiúsculo. E o mililitro, milésima parte. E de quem esse valor? A honestidade está na precisão das unidades, que serão canceladas para chegar lá. Bom, tenho um valor dado e tenho um objetivo. O que eu vou fazer? Como você já sabe, eu vou fazer
fatores unitários. Eu vou multiplicar por 1. Quantos uns? Quantos eu precisar para transformar grama para mililitro e sair de glicose e chegar em etanol? Então, lendo o texto, qual é a relação que eu tenho? Eu tenho uma relação muito preciosa. A relação preciosa é 20%. Novamente, quero te tranquilizar que o uso do fator unitário é o método mais prático para você, em pouco tempo, resolver problema de estequiometria. A questão tem um valor dado, que é o valor de 180 gramas de glicose. E a questão tem, claramente, um valor desejado, que é, na alternativa, na pergunta B, quantos mililitros de etanol? Então, a partir de 180 gramas de glicose, eu quero chegar em mililitros de etanol. E eu faço isso multiplicando o valor dado por sucessivos fatores unitários. Porque ao multiplicar por 1, a grandeza não altera. O que altera são as unidades desta grandeza, passando para outras unidades, chegando no meu objetivo. A primeira grandeza que eu vou transformar em fatores unitários é o 20%. O que significa 20%? Significa que em cada 100 eu tenho 20. Não é 20 em 100? Agora, calma aí. 20% de que em quem? De quem? 20% de litros, de mililitro, de gramas, bom, é 20% em peso. E a unidade que estamos trabalhando é gramas. Então, em cada 100 gramas, eu tenho 20 gramas. Segunda pergunta, de quem? Em cada 100 gramas de quem? Conforme o texto, de 180 gramas de glicose tenha sido 20% em peso de etanol. O 20 gramas é de etanol. Se o 20 gramas é de etanol, o 180 é de quê? É de glicose. Você concorda? Para cada 100 de glicose, eu tenho 20 gramas de etanol. Por que escolhi esta forma do fator unitário? Porque eu poderia fazer também os 100 gramas em cima e o 20 gramas de etanol embaixo. Afinal, as grandezas não são iguais? Se as grandezas são iguais, o quociente sempre vai dar 1. Eu escolhi esta forma de fator unitário porque o meu objetivo está aqui, ó, é degolar gramas de glicose. E degolei, tirei fora, eliminei grama de glicose. E fiquei com o quê? E fiquei com gramas de etanol. Opa, o meu objetivo não era chegar no etanol? Pois então, estou bem, porque encontrei já a palavra etanol. Mas ainda não está completo, porque eu quero etanol em mililitros. E eu tenho aqui grama. Então, obviamente, qual é o próximo raciocínio? É multiplicar novamente por 1, desde que nesse 1 eu tenha grama embaixo. Para quê? Para cancelar com o grama em cima. E da onde que eu vou tirar esse grama? Da informação da densidade. A densidade me fala de que 0,80 gramas de etanol ocupa um espaço de 1 centímetro cúbico. Então, eu posso dizer de que 1 centímetro cúbico, que corresponde a 1 mililitro, corresponde a 0,80 gramas. Compreende? Tudo isso de etanol. Não escrevo por falta de espaço. Cada centímetro cúbico equivale ao mililitro. A unidade me foi dada em centímetro cúbico, mas a pergunta está em mililitro.
Então eu vou preferir esta identidade. Para cada 1 mililitro de etanol, eu terei o peso de 0,80 gramas. Então, quais são os fatores unitários que eu vou construir? Eu vou falar de que 1 mililitro de etanol sobre 0,80 gramas de etanol, este quociente corresponde a 1. É o que nós chamamos de fator 1. Fator unitário. Se a grandeza de cima corresponde à grandeza de baixo. Porém, eu posso, se eu precisar, inverter. Eu posso dizer de que 0,80 gramas de etanol, coloco o gramas em cima e coloco o mililitro embaixo. Essa grandeza, meu querido, também é um fator unitário, porque a grandeza de cima ou a grandeza de baixo é igual à grandeza de baixo ou igual à grandeza de cima. O fator é 1. Qual dos uns eu vou usar? Eu vou usar aquele 1 que tenha grama embaixo, para simplificar com grama em cima. Então, eu vou dizer de que 0,80 grama de etanol, 0,80 grama de etanol corresponde a 1 mililitro de etanol. Evidente que na prova do Enem, tu não tem o tempo todo de escrever tudo isso. Tu raciocina rápido. Grama de etanol com grama de etanol. E o que sobra vitorioso? Sobra vitorioso mililitro. E de quem? De etanol. Pronto. O problema acabou. Acabou o cálculo estequiométrico. Porque o valor dado transformou-se, por enquanto, nas unidades do valor desejado. Para saber o número é só ver o que sobrou. O que foi que sobrou mesmo? Sobrou o quê? Sobrou 180, o número 180 no numerador, sobrou no numerador o número 20 e sobrou o número 1. E no denominador sobrou o quê? No denominador sobrou o número 100 e sobrou o quê? O 0,80 ou 0,8. Pronto. Agora, meu querido, sem sofrer, por favor, não sofra. Química é para alegrar a vida e não sofrer. Muito bem, o que que tu fazes? Olha que moleza, não vou multiplicar, dividir com vírgula, nada. Eu vou simplesmente simplificar. Simplifiquei. E o que foi que sobrou? Sobrou 18 vezes 2 sobre 0,8. Tudo par. Então, tudo passível de novas simplificações. O 0,8 com o 2 vai me dar 0,4. E aqui vai me dar 1. E o 18 por 4 vai me dar quanto? O 18 por 4, simplificando novamente, dá 0,2. E aqui vai me dar 9. Bem, o 9 dividido por 2 dá 4,5. Mas como tem essa vírgula, vai me dar 45. Certo? Se você quiser, faça a conta. Aí é uma continha só. É uma continha só. Então, você tem 9 dividido por 2 dá 4,5, mas tem 10 na menos 1. Esse 10 na menos 1, quando sobe, fica 10 na mais 1. Tá certo? Então, esse 0,2, só lembrando os amiguinhos, é 2 vezes 10 na menos 1. Então, efetivamente, o 9 dividido por 2 dá 4,5. Mas, ao passar para cima, multiplica por 10. Então, vai dar 45. Moral da história, qual é o X da questão? O X da questão é 45. Com 180 gramas de glicose, está subtendo 45 mililitros de etanol. Beleza!